vídeo anterior, busquei apresentar as primeiras noções do que seja o conhecimento proposicional. Iniciamos com a ideia de que, para alguém conhecer algo, isso envolve duas condições, crença e verdade. Contudo, isso não é suficiente, pois assim fosse, casos de palpite e mera sorte seriam casos de conhecimento. Desse modo, para alguém conhecer um fato, é necessário que alguém creia justificadamente nesse fato e que esse fato seja verdadeiro. No presente módulo, irei trabalhar com o trecho do texto A Análise Tradicional do Conhecimento, do segundo capítulo do livro de Feldman, a fim de explicar algumas características fundamentais das noções de crença, verdade e justificação, todas condições para que alguém conheça algo. Vimos anteriormente que a noção de crença envolve algumas características. Uma, bastante intuitiva, de que crer em algo é aceitar esse algo como verdadeiro. Mas também envolve outras coisas, uma relação psicológica e um conteúdo proposicional. Ou seja, uma relação entre a vida mental de um sujeito e uma proposição. A relação psicológica recebe o nome técnico, oriundo da filosofia da mente. Tratam-se das atitudes doxásticas e que podem ser três. Ou o sujeito está disposto a declarar uma proposição como verdadeira, ele crê que a proposição é verdadeira, ou o sujeito está disposto a declarar uma posição como falsa, desse modo ele crê que a proposição é falsa, ou o sujeito não está disposto a declarar nem a proposição como verdadeira, nem a proposição como falsa. Desse modo, o sujeito suspende o juízo sobre uma proposição. Mas o que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença declarativa, ou seja, uma asserção ou uma afirmação, utilizada para expressar pensamentos ou ideias a fim de enunciar um fato, ou seja, descrever o mundo de um determinado modo. Se uma proposição é uma sentença declarativa, então perguntas ou imperativos não podem expressar proposições. Por exemplo, está chovendo? Não é uma proposição. Assim como vem aqui, também não será. Já a sentença está chovendo é uma proposição porque descreve o mundo de determinada forma, a saber, que é um fato que chove. E toda descrição pode ser correta ou pode ser incorreta. Se a proposição descreve o mundo corretamente, dizemos que ela é verdadeira. Se ela não descreve o mundo corretamente, dizemos que ela é falsa. Essa é a propriedade das proposições de poder ser verdadeira ou falsa, chamamos de valor de verdade. Uma vez que as proposições são utilizadas para expressar pensamentos ou ideias a fim de descrever estados de coisas, também podemos dizer que tratam-se de traduções de pensamentos ou ideias. Desse modo, diferentes expressões linguísticas podem expressar a mesma proposição. Considere: está chovendo e it's raining. Ainda que sejam diferentes expressões linguísticas, todas elas expressam o mesmo estado de coisas, a saber, o fato que está chovendo. Desse modo, tal fato será verdadeiro se e somente se chove. Caso contrário, será falso. Agora, nós podemos qualificar a noção de crença de modo mais preciso. Crenças são atitudes proposicionais à medida que indicam a relação de um sujeito com uma proposição. Expressamos o conteúdo de uma proposição através de sentenças, mas que elas mesmas não são proposições, pois diferentes sentenças podem expressar uma mesma proposição. O conceito de conhecimento também envolve outra condição, a verdade. Sabemos que há várias teorias sobre o que é a verdade, mas aqui iremos nos alinhar à tradição que defende a teoria da correspondência. Tal teoria diz, e eu cito Feldman: uma proposição é verdadeira se e somente se ela corresponde aos fatos. Se e somente se o mundo é da maneira que a proposição diz que ele é.
uma proposição é falsa se e somente se ela fracassa em corresponder aos fatos. Então, a teoria é bastante simples porque se alinha diretamente com a noção de proposição que estávamos a utilizar. Uma proposição descreve um estado de coisas e, portanto, é verdadeira se e somente se esse estado de coisas que ela descreve é de fato assim. Mas essa ideia, apesar de bastante simples, carrega consequências importantes. A primeira delas é que a verdade de uma proposição é independente da crença de que alguém tem sobre ela. Não é porque eu creio que está chovendo agora que é verdadeiro que está chovendo agora. Minha crença de que está chovendo agora só será verdadeira se o mundo contribuir de algum modo, a saber, se estiver chovendo. Desse modo, a crença, o conteúdo subjetivo, pode se alinhar ao componente objetivo, os fatos do mundo. E esses serão casos que nós chamamos de crenças verdadeiras. Caso esse componente subjetivo, a crença, não se alinhe com o componente objetivo, os fatos do mundo, então teremos casos de crenças falsas. Há uma longa discussão acerca do significado da verdade ser relativa. Aqui seremos bastante breves, mas podemos indicar que já no texto Teteto de Platão há objeções a esse tipo de relativismo. Objeções que podem ser encontradas ao longo da história da filosofia e até aos nossos dias, como livros, manuais ou, por exemplo, no trabalho do filósofo americano Paul Bogocha, Medo do Conhecimento. Vejamos o seguinte: se uma proposição descreve um estado de coisas, ou essa descrição é correta ou ela é incorreta. E para a descrição ser correta ou incorreta, independe daquilo que eu creio subjetivamente, já que depende de algum modo do mundo se comportar de certa forma. Sendo assim, não há espaço para o relativismo aqui, porque se eu afirmo que essa parede é branca e você me diz que essa parede não é branca, um de nós dois está afirmando uma verdade, enquanto o outro de nós dois está afirmando uma falsidade. Talvez o exemplo pareça demasiado simples, mas é importante que tenhamos consenso sobre as coisas simples, sob o risco de sequer termos um ponto em comum quando discutirmos acerca de questões complexas. Por ora, o importante é que você compreenda que não há espaço para um relativismo aqui, dado que a noção de proposição e de verdade que estamos empregando não permite isso. Certamente hoje o relativismo é uma ideologia importante, que as pessoas passaram a considerar de modo significativo. Mas nunca uma teoria foi verdadeira ou falsa porque ela é mais ou menos dominante. Ela precisa ser por seus próprios méritos. Não iremos entrar aqui nos argumentos que refutam o relativismo. Eles podem ser encontrados nos mais diversos manuais e livros de filosofia e epistemologia. Para nós, basta que fique claro que a noção de proposição e de verdade empregadas impedem que algum tipo de relativismo sobre a verdade tenha espaço. Mas se a verdade não é relativa, então a epistemologia está defendendo algum tipo de dogmatismo? Vamos ver essa ideia com cuidado. Um dogmático é alguém que se recusa a realizar um exame cuidadoso e imparcial das ideias. E além disso, um dogmático é uma pessoa que declara que ideias verdadeiras são verdadeiras ou falsas sem apresentar razões para elas, ou seja, sem argumentar porque as ideias que essa pessoa defende ou que essa pessoa ataca são verdadeiras ou falsas. A epistemologia faz um convite para que façamos um exame cuidadoso e imparcial das ideias, olhando para o mundo e não para o próprio umbigo. Desse modo, se eu defendo que algo é verdadeiro, eu preciso ter razões que justifiquem por que o que eu defendo é verdadeiro. E tais razões precisam estar conectadas de algum modo da forma como o mundo funciona. Isso mostra claramente por que a epistemologia não só não defende uma forma de dogmatismo, como na verdade é uma disciplina antidogmática. Quando olhamos para a forma como o mundo funciona e comparamos com as nossas crenças, veremos que acreditamos em muitas coisas, algumas corretas e outras incorretas. Veremos que as nossas opiniões podem mudar, assim como o modo como o mundo funciona. Ou seja,
a teoria da correspondência não só não é dogmática, mas também abre espaço para que tenhamos um critério imparcial da correção das nossas crenças. Feldman apresenta exemplos de como a teoria da correspondência lida com a mudança em estado de coisas e também com a localização. Fundamentalmente, a lição é a mesma. Na atividade filosófica, precisamos descrever cuidadosamente o estado de coisas que pretendemos analisar. Por exemplo, a sentença "Lula é o presidente do Brasil" expressa diferentes proposições em diferentes momentos. Diferentes proposições porque expressa uma proposição verdadeira em 2008 e uma proposição falsa em 2015. Atentar para esse cuidado é importante para não gerarmos falsos desacordos, como numa situação em que duas pessoas, em lugares diferentes, parecem afirmar coisas contraditórias. Por exemplo, alguém diz que chove e outra pessoa diz que não chove. Se ambas estiverem se referindo à mesma localidade e ao mesmo tempo, então temos um desacordo genuíno, porque elas estariam afirmando estados de coisas contraditórios. Agora, se uma está no Rio de Janeiro e outra no Rio Grande do Sul, ambas as sentenças podem ser verdadeiras, se estão expressando coisas como está chovendo agora no Rio Grande do Sul e não está chovendo agora no Rio de Janeiro. Feldman também salienta outras duas consequências que mostram algumas dificuldades que a teoria da correspondência enfrenta. A primeira é o caráter enigmático de sentenças que expressam gosto, do tipo "o iogurte tem gosto bom". A dificuldade é determinar exatamente se elas expressam uma preferência pessoal, como por exemplo, "eu gosto do gosto do iogurte", ou se ela descreve um estado de coisas, como gosto da maioria. Na sentença, "a maioria das pessoas gosta do sabor do iogurte". Mas também sentenças do tipo "o iogurte tem gosto bom" podem expressar padrões objetivos de gosto, de tal sorte que existiria algo como um gosto bom por si mesmo e o iogurte é uma dessas coisas. Essas dificuldades elas não são problemáticas para uma teoria da correspondência, mas reafirmam a necessidade de precisão acerca de qual sentença melhor expressa a proposição que queremos analisar. A dificuldade realmente problemática que Feldman apresenta, e que não iremos nos deter, é o lugar de expressões vagas em uma teoria da correspondência. Palavras como, por exemplo, alto, baixo, rico, pobre, não possuem um significado preciso porque não há limites exatos para determiná-lo. E se não há limites exatos para determinar seu significado preciso, fica difícil definir o valor de verdade de proposições que utilizem esse tipo de palavra. Nesse sentido, a vaguidade parece impor um problema para a teoria da correspondência. A discussão sobre a verdade não é, por seus próprios méritos, epistemológica. Precisamos lidar com alguma noção de o que seja verdade por conta da importância que crenças verdadeiras possuem na nossa vida prática. E, ao que tudo indica, a teoria da correspondência é aquela que melhor lida com nossas intuições mais comuns do que seja dizer que algo é verdadeiro. Certamente ela possui problemas, mas esses devem ser foco de uma teoria filosófica mais ampla e que vise debates metafísicos sobre a natureza da verdade, o que extrapola completamente os interesses do nosso curso. O último elemento da teoria tradicional é a justificação. Se, por um lado, a noção mais básica de crença é explorada pela filosofia da mente e a noção de verdade pela ontologia e metafísica, a noção de justificação é o carro-chefe da epistemologia. Ela, como vimos, é necessária para o conhecimento pelo papel de conectar uma noção subjetiva de crença com uma noção objetiva de verdade. A primeira característica da justificação, tal como Feldman aponta, é que ela vem em graus. Eu posso acreditar que irá chover amanhã com base na razão de que meu joanete dói antes de dias chuvosos. Isso é uma justificação para a minha crença, mas uma péssima justificação, porque claramente há situações em que meu joanete dói e disso não se segue um dia chuvoso. Mas eu posso estar justificado também com base no meu joanete e com base no boletim do tempo que eu ouvi no rádio pela manhã. Claramente,
Esse segundo caso aponta uma situação onde o sujeito tem mais justificação que no primeiro caso. Ele não baseia sua crença de que irá chover somente na dor do joanete, mas também no boletim meteorológico matinal. Mas ainda assim, esses casos não parecem ser casos de conhecimento, porque a justificação do sujeito não parece ser forte o suficiente para que ele saiba que vai chover amanhã. Por outro lado, então, podemos pensar em um meteorólogo que, ao analisar os movimentos dos ventos, o volume dos mares, a incidência da temperatura, a estação e outros tantos fatores, claramente tem justificação boa o suficiente para saber que amanhã vai chover. Contudo, é importante notar que só podemos dizer que o meteorólogo sabe que vai chover amanhã se de fato chover amanhã. Em suma, a justificação é uma condição para o conhecimento, mas ela é independente da verdade ou falsidade da crença. Ou, dito de outra forma, alguém pode estar justificado em uma falsidade. Eu posso ter muito boas razões para acreditar que o Grêmio vai ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2015, mas ainda assim estar errado. E o fato de estar errado não rouba o fato de que eu possua boas razões para crer nisso. Feldman também salienta o ponto de que crença e justificação são condições independentes. Ou seja, alguém pode ter razões para crer e ainda assim não crer. Para ilustrar tal ponto, ele utiliza o exemplo intitulado O Exame do Senhor Inseguro. Ele diz: o senhor inseguro acabou de fazer um exame. O professor olha rapidamente para as suas respostas e diz que elas parecem boas e que as notas estarão disponíveis no dia seguinte. O senhor inseguro estudou muito, fez e bem os exercícios, achou as questões dos exames semelhantes aos exercícios que ele havia estudado e assim por diante. Ele tem excelentes razões para pensar que passou no exame. Mas o senhor inseguro é inseguro. Ele nunca acredita que se deu bem e não acredita que se deu bem nesse exame. No exemplo, o senhor inseguro está justificado a acreditar que passou no exame, porque, como está descrito, ele estudou, fez bem os exercícios, etc. Mas ainda assim, por uma condição psicológica, sua insegurança, ele não consegue acreditar que foi bem no exame. Ainda acerca da noção de justificação, Feldman aponta a diferença entre estar justificado em crer e estar apto a mostrar que se está justificado. Nem sempre possuímos a capacidade de formular as nossas razões, e ainda assim podemos possuí-las. Alguém com dificuldades em se comunicar pode muito bem estar justificado em crer que amanhã é sexta-feira, ainda que não consiga externalizar seus pensamentos. Do mesmo modo, Feldman dá o exemplo das crianças. Elas podem ter muitas crenças justificadas, mas que, por falta de competência e não de capacidade cognitiva, elas não conseguem mostrar que estão justificadas. Para encerrar o capítulo, Feldman apresenta uma importante distinção entre conhecimento aparente e conhecimento verdadeiro. Muitas vezes atribuímos conhecimento quando, na verdade, tratava-se de uma crença justificada, porém falsa. Um exemplo histórico disso é a crença de que a Terra é plana. Pessoas de tempos antigos possuíam abundantes evidências e razões para acreditar nessa proposição. Contudo, seu conhecimento era aparente, porque não era verdadeiro. Afinal, a Terra não é plana. Em várias disciplinas empíricas abundam situações desse tipo, na física, na medicina, na matemática e inclusive em situações comuns nossas, quando temos razões muito boas para acreditar que algo é verdadeiro, mas na verdade tratava-se de um conhecimento aparente. A análise tradicional do conhecimento recebe esse título porque teve sua origem no diálogo Teteto de Platão, mas também tem uma longa tradição em textos filosóficos. Textos antigos, como Mênon, do próprio Platão, segundo os analíticos de Aristóteles, ou textos modernos, como textos de Descartes e Kant. Tal definição persistiu cerca de 2.300 anos até que um filósofo chamado Edmund Gerer, em um artigo de 3 páginas, escrito em 1963, apresentou contra-exemplos fatais essa tese. No artigo É crença verdadeira justificada conhecimento?, Gerer apresentou o problema que foi rotulado como o problema de Gerer. Esse problema não será o nosso foco aqui. Existe uma bibliografia bastante extensa sobre o tema que poderia ser foco de um único curso.
Aqui, contudo, nossos interesses são mais modestos, por se tratar de uma iniciação em epistemologia analítica. Ao longo desse vídeo, aprofundei conceitos básicos para respondermos à pergunta o que é conhecimento. Como vimos, são necessárias 3 condições para que alguém possua conhecimento: crença, verdade e justificação. A noção de crença é uma condição subjetiva e diz respeito a uma atitude psicológica de um sujeito frente a um conteúdo proposicional. Em nosso modelo, são 3 atitudes possíveis: ou o sujeito crê, ou ele descrê, ou ele suspende juízo com respeito a uma proposição. Apresentei algumas características da noção de proposição, a saber, ela é expressa por uma sentença afirmativa que visa descrever um estado de coisas e com valor de verdade, ou seja, ela pode ser verdadeira ou falsa. Verdade, a segunda condição para que alguém tenha conhecimento, é uma condição objetiva. Aqui, ela diz respeito a determinar o valor de verdade da proposição. Apresentei a teoria da correspondência como o melhor critério para isso. Tal teoria diz que uma proposição é verdadeira sem somente se ela descreve o mundo tal como ele de fato é. Expliquei por que essa teoria não abre espaço para o relativismo sobre a verdade, assim como expliquei algumas dificuldades que a teoria enfrenta. A última condição que vimos é a de justificação. Trata-se de boas razões que o sujeito possui que o conectem de modo apropriado aquilo que ele acredita com o modo como o mundo de fato é. Disse que existe uma diferença entre estar justificado e ter justificação boa o suficiente para o conhecimento. E também notei que as 3 condições são independentes, de tal sorte que é possível que alguém acredite justificadamente sem possuir conhecimento, que é o caso do conhecimento aparente. Contudo, conhecimento verdadeiro só é possível quando o sujeito possui crença verdadeira justificada. Ao final, indiquei que há na literatura importantes contra-exemplos à definição tradicional de conhecimento. Mas, para nossos propósitos, não é necessário entrarmos nesse debate. Basta termos claro que as noções de crença, verdade e justificação são fundamentais para discutirmos acerca da natureza do conhecimento proposicional.